Capítulo 225. A segunda rodada. Alguns minutos depois a primeira rodada finalmente teve o seu fim. Então, após meia hora, Lin Feng anunciou o início da segunda rodada, onde os 50 participantes restantes competiriam entre si e assim por diante. Li Shang havia vencido seu duelo, então estava entre o grupo. Todavia, ele se manteve afastado, sempre sentado em posição de lótus e de olhos fechados. Uma boa parte, tanto dos competidores como dos espectadores, o achava arrogante, afinal, quem não prestaria atenção no duelo dos jovens gênios? Todavia, ninguém queria deliberadamente ofender tal figura, no fim ele era neto de Lin Yang, um poderoso cultivador no Dao lendário. Entretanto, entre estes olhares havia alguns especiais. Mingjia o olhava com grande animação e seus olhos brilhavam visivelmente. Além de Lin Bu, Mingjia era a única que sabia os planos de Li Shang e ela o havia ajudado de várias formas durante esses meses que se passaram. Ela e Li Shang haviam feito grandes preparativos, ela estava realmente assombrada com a capacidade lógica dele, cada detalhe parecia ter sido pensado e mesmo um período de anos foi colocado em suas variáveis. Ela também sabia que Kali e Li Shang eram a mesma pessoa, sendo assim, Kali era alguém com uma habilidade assombrosa na alquimia, já Li Shang era um profundo conhecedor da arte de matrizes, não obstante, ele ainda era versado na forja e seu talento no caminho marcial era um ponto fora da curva em comparação com os de sua idade. Ela estava encantada. Outro olhar era o de sua irmã, Min Lei, ela observava Li Shang com curiosidade. Ela tinha 75% de certeza de que Kali e o jovem à sua frente eram a mesma pessoa, mas isso seria algo surreal. Além disso, ela percebeu os olhares de sua irmã e suas mudanças de expressão. Ela sabia que a menina falava com o jovem através de seus sentidos divinos. Lin Mei, tia-avó de Li Shang, também o fitava. Seus olhos eram como de uma antiga serpente, prestes a dar o bote. Sendo alguém perto do pico do Dao lendário, sua força era algo a ser respeitado, seu conhecimento e experiências adquiridas a transformavam em uma exímia manipuladora. Afinal ela havia forçado 2 supremos senhores a matar a esposa de seu pai, sua mãe. Tudo isso para fragilizar seu pai e forçar uma guerra de proporções épicas, na esperança de que seu progenitor morresse. Porém, ela não esperava que seu pai fosse tão poderoso. Lin Kai sozinho combateu os 2 supremos senhores dos clãs Minzong e realmente os afastou. Depois disso, sob sua tutela, ele iniciou uma opressão colossal sobre os 2 clãs, guerras estouraram em todos os lugares, mortes, rios de sangue, incontáveis cultivadores morreram de ambos os lados. Todavia o clã Lin estava realmente com uma mão superior, a intervenção dos outros supremos senhores não foi para ajudar o clã Lin, mas para salvar o clã Min e clã Zong de sua completa destruição, afinal a perda de 2 supremos senhores causaria grande impacto sobre o planeta. Lin Kai ficou enfurecido, mas mesmo ele não podia se opor a uma aliança de vários poderes, sendo assim, ele recuou, mas jamais esqueceu esse rancor. Lin Yang também observava seu neto, ele estava cheio de orgulho, mas de preocupação. Ele não era ingênuo e sabia que várias pessoas se moveriam para tirar a vida de Li Shang, infelizmente ele não podia pessoalmente se mover e proteger o garoto. No fim, ele tinha grandes responsabilidades no clã Lin e não poderia largar tudo para ajudar uma pessoa só, além disso, era melhor assim. Ele já havia notado o olhar de sua irmã para o jovem, então ele sabia que se ele se moveu pessoalmente ela também se moveria e os problemas seriam ainda piores. Dessa forma, ele decidiu ficar tranquilo e observando ao longe. Irmão, você está bem? Lin Tian. Eu estou. Lin Kang. O que ele falou para você? Lin Tian. Nada. Esquece isso, Lin Kang. Lin Tian ficou surpreso com o seu irmão, ele sempre tinha sido o epítome do orgulho e da força. Seu peito sempre estufado e seu rosto brilhava como um rei diante de seus súditos. Todavia, desde que ele desceu do palco,
quando Li Shang havia olhado para ele, algo mudou. O rosto de seu irmão só apresentava seriedade, algo que ele nunca havia demonstrado. Mal sabia ele que dentro da mente de Lin Kang a imagem dos olhos de Li Shang ficara gravada como ferro quente em seu cérebro. Aquele olhar era como se sentar à beira de um precipício, onde nem mesmo a luz mais forte encontrava o fim, era uma sensação de desamparo e um medo inexplicável. Pela primeira vez em sua vida Lin Kang sentiu que encontrou alguém que realmente o colocou em perigo, alguém que poderia fazer não só sua mente, mas seu corpo vacilar. Sendo assim, seu rosto sério era de alguém preocupado e pensando em mil formas de se livrar do garoto. Várias ideias passaram por sua mente, mas nenhuma parecia ser boa o suficiente. Dependendo o que ele fez, a ira de Li Shang poderia ser levada ao máximo e ele não entendia o porquê, mas sentia que nem mesmo sua mãe poderia segurar a raiva e ódio presentes naquele olhar. O tempo passou e a angústia cresceu. Todavia, ele ainda era um cultivador e com o tempo sua mente foi se acalmando, se preparando para enfrentar seus próximos duelos. Muito bem. A segunda rodada vai começar. Todos subam ao palco e peguem seus novos números. Linha. Rapidamente todos fizeram uma grande fila e um por um foi pegando um medalhão com um número entalhado no objeto. Li Shang pegou o número 20. Então, sem muita demora, Lin Feng começou a chamar os primeiros duelos. Número 15 e 34. Um passo à frente. Lin Feng. Rapidamente, de um lado subiu Lin Kang e de outro Lin Qian. Para a surpresa dos dois, ambos teriam que lutar. Eu me rendo. Lin Qian. Lin Kang já esperava isso, na realidade tinha sido ordem de sua mãe. Se ambos se encontrassem, Lin Qian deveria se render, afinal Lin Kang era mais forte e tinha maiores chances de ganhar os duelos de batalhas. Foi algo esperado por muitos, mas alguns ainda gostariam de ver o duelo entre os irmãos. Todavia, o show deveria continuar. Número 20 e número 22. Subam ao palco. Lin Feng. Li Shang rapidamente subiu ao palco, enquanto do outro lado outro jovem subia. Ele foi aquele que havia ganho a área de forja. Ele tinha 33 anos, seu corpo era musculoso e em suas costas jazia um imenso machado de batalha, uma arma santificada de 9 refinamentos. E seu cultivo estava no meio do primeiro grau do Dao da alma.